Max Verstappen está prestes a igualar Ayrton Senna no número de vitórias, e esse número é mais importante do que parece. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, essa vitória de Verstappen tem um peso maior do que o que ele mesmo fala nas entrevistas. Ele diz não ligar muito para recordes, para essas marcas estatísticas, mas no final das contas, a história se lembra daqueles que fizeram números impressionantes, daqueles que estatisticamente apresentam algo diferente dos demais. E a exemplo de Prost, Vettel, Schumacher e Hamilton, Verstappen está prestes a passar um dos benchmarks mais importantes da história da Fórmula 1, que é Ayrton Senna. Senna é um mito até hoje. Por mais que ao longo do tempo a tendência é que as crianças, os novos pilotos, passem a olhar para outros como grande benchmark, como por exemplo a geração atual olhando para o Hamilton, para o Verstappen, ainda assim Ayrton Senna consegue perdurar através do tempo. Ele consegue manter viva a memória de um piloto que fez história. Senna tem números que são absurdos na história da categoria, mas que às vezes nós não vemos com tanto impressionismo, vamos assim dizer, por conta dos outros números de pilotos como Hamilton e Schumacher. Afinal, números inflados fazem com que os anteriores sejam esquecidos? Será que esses números absurdos alcançados por pilotos mais recentes vão apagar da memória a história de pilotos absurdos como foram Senna, por exemplo, e Prost? Nós sabemos que grandes nomes do passado são mencionados, recebem homenagens, mas as pessoas não se empolgam e as pessoas já não têm aquele mesmo brilho para esses caras como tem para os atuais. Veja comigo, no top 5 da Fórmula 1 hoje você tem Senna com 41 vitórias, Prost com 51, Prost era contemporâneo de Senna, Vettel com 53, que já é da era moderna, Schumacher com 91, por mais que Schumacher tenha começado na época do Senna, ele correu até 2012, então Schumacher é de uma outra geração, Schumacher é de uma geração mais recente, Senna não correria até os anos 2000. Senna ia aposentar em 90 e alguma coisa. E em primeiro nós temos o Lewis Hamilton com 103, que é da era moderna também. Verstappen tem apenas 25 anos, vai encerrar a temporada com 26 e vai ter passado Senna no número de vitórias e dependendo do tamanho do domínio dele vai passar até o Prost também. Alguns falam que vai passar até o Vettel. Pois é possível. Mas a questão aqui é, chegar no top 5 é um marco diferenciado. Por mais que hoje em dia você tenha muito mais corridas, nós não temos como negar a habilidade desses 5 pilotos que estão ali. E não somente do top 5, nós podemos falar do top 10, que tem Jim Clark, Jack Stewart, Nigel Mansell, Fernando Alonso. Nós podemos estender isso para top 20, com Graham Hill, Jason Button, Stirling Moss, Mika Häkkinen, Kimi Raikkonen, Damon Hill, Nico Rosberg, Nelson Piquet, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, enfim, nomes pesados na história do automobilismo, nomes pesados na história da Fórmula 1, mas que os números vão sendo massacrados ao longo do tempo pelas mudanças de regras, pelos domínios, pela quantidade de corridas. Fangio é o piloto que mais venceu corridas proporcionalmente falando. Ele tem uma proporção de 47%, mas venceu apenas 24 corridas. Hamilton tem 103 vitórias e um aproveitamento de 32%. Isso faz com que Hamilton seja inferior a Fangio? Não. Assim como as 103 vitórias não fazem com que Fangio necessariamente seja inferior a Hamilton. Mas quando a história vai falar dos grandes, ela fala de quem tem números mais expressivos. E Verstappen está caminhando para ter números absolutos na Fórmula 1. Só de estar ali entre os 5 já faz dele um dos grandes. Mas ele não vai simplesmente ficar entre os 5. Ele tem toda uma carreira pela frente. Verstappen provavelmente vai estar ali no top 2 durante muito tempo. Existe a possibilidade de passar o Hamilton? Existe. Vai acontecer? Não sei. Muita coisa pode mudar nesse tempo, hegemonias acontecem, mudanças bruscas acontecem. Mas o número de Verstappen de alcançar o benchmark Ayrton Senna, com certeza dá a ele um check a mais, dá uma conquista a mais, dá um brilho a mais, um respeito a mais, uma imponência a mais no mundo da Fórmula 1. Senna ainda é visto como o grande piloto por muitos, e você alcançar os números do Senna com certeza dá um gosto especial. Existem diferenças nas carreiras dos pilotos. Não importa quanto tempo vai demorar para um piloto começar a vencer, para ele bater recordes ou se ele vai bater recordes. O que importa é ele conseguir se impor na categoria.
E obviamente os números acabam sendo uma parte muito natural disso. Veja a cena, por exemplo, na 5ª temporada dele na Fórmula 1 ele tinha o carro mais dominante da história. Foi a primeira vez que ele pôde disputar efetivamente um título, mas ali o único rival dele era o companheiro. Verstappen vai ter a possibilidade de brigar por título somente na sua 7ª temporada na categoria, e não era o carro dominante. Era um carro que brigava pau a pau com a Mercedes. Numa corrida uma era melhor, na outra, e assim foi indo até o final. Hamilton, somente na 8ª temporada ele vai começar uma hegemonia. Na 2ª ele tem um excelente carro, vence o título, mas somente na 8ª, Hamilton vai começar consistentemente a brigar por título mundial. Vai consistentemente ter a possibilidade de estar ali acima fazendo a sua história. Então não importa se o piloto começa logo de cara ou se vai levar tempo. O que importa é que quando ele receber o pacote, ele vai entregar. E quando ele entrega, é que nós vemos muitas vezes o gênio. Porque o que separa o gênio do cara que é apenas uma eterna promessa é o que ele faz quando tem o equipamento certo. É o que ele faz no momento da pressão. É o que ele faz no momento que ele tem que se mostrar superior aos demais. Hamilton era uma promessa e alcançou o status de promessa cumprida, de promessa que alcançou seu potencial ao vencer vários títulos e corridas. Vettel, mesma coisa. Verstappen, mesma coisa, já tem 2 títulos, está caminhando para o 3º. Hoje nós temos na Fórmula 1 Leclerc, Piastri, Russell como promessas, Norris. São pilotos que são vistos como futuros campeões mundiais. Mas quais vão alcançar esse status? Quais vão se impor numa batalha de título? Quais vão sucumbir? Todos eles vão conseguir vencer? Se é que vão conseguir um título? Esse tipo de coisa, o gênio, nós descobrimos na hora do vamos ver. Verstappen se provou contra o Hamilton, se provou quando teve que defender o título e se provou agora quando tem um carro dominante, dizimando seu companheiro de equipe. São histórias repetidas da Fórmula 1, mas que nos apontam sempre para a mesma coisa, para os gênios. Hegemonias são chatas, sim, são muito chatas. Ninguém gosta de ver a Red Bull ganhando toda a corrida, ninguém gostou de ver a Mercedes ganhando toda a corrida, ninguém gostou de ver a Red Bull ganhando toda a corrida com o Vettel ou a Ferrari ganhando toda a corrida com o Schumacher. Mas se tem uma coisa que nós podemos extrair das hegemonias, são os momentos de genialidade, são os gênios, os fora da curva, se provando e cumprindo aquilo que eles mostravam lá no início. Você já reparou que quando um piloto é promessa, ele empolga todo mundo? Tá todo mundo empolgado para ver uma disputa entre Norris, Russell, Leclerc, Piastri, mas no dia que um deles começar a hegemonia, esse cara vai ser mal visto. E é o que tá acontecendo hoje com Verstappen. Antes era o Hamilton, agora é o Verstappen. Alonso, que sempre foi um desafeto de muitos, hoje tá empolgando a galera. Por quê? Porque ele não tá lá dominando a categoria. Ele está brigando para ver se consegue arrancar uma vitória. E Alonso é um dos grandes. É o 7º maior vencedor de corridas de todos os tempos. Só que ele tem 32 vitórias, contra 91 do Schumacher, 103 do Hamilton. Parece que Alonso é pequeno, porque a história vai olhar para o número, e não vai olhar necessariamente para o que o cara fez na pista. Verstappen está caminhando para isso. Deixar o seu nome cravado nos números, para que a eternidade o lembre, ou pelo menos, para que muitos anos ele ainda seja o grande benchmark junto a Hamilton. Esse número aí, de 41 vitórias que ele vai alcançar em breve, muito provavelmente já na próxima corrida, é só mais um marco que os grandes pilotos passam, mas que nem todos os grandes pilotos vão conseguir. E é por isso que chama a atenção. Alonso não conseguiu chegar nesse marco, Nigel Mansell não chegou, Jack Stewart não chegou, Nico Rosberg não chegou, que é um piloto mais contemporâneo, Kimi Raikkonen não chegou, mas Max Verstappen está lá para chegar e passar. Aproveitem a hegemonia, não no sentido de que torça para que ele vença todas, mas enquanto ele estiver vencendo, vai olhando com essa chavinha e vamos torcer para que as outras equipes cheguem na Red Bull e a gente tenha competição, que é o legal. Mas eu quero saber de você, qual o peso desse top 5 que Verstappen vai alcançar junto de Ayrton Senna para você? O que você enxerga disso? Você imaginava que com 26 anos de idade ele chegaria nesse top 5 com 3 títulos e mais de 40 vitórias? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!